meu nome é Kathleen e eu tô aqui pra falar sobre o 9º episódio da 2ª temporada de Fundação, que já está disponível lá no Apple TV+. Esse episódio foi muito bom e nesse vídeo eu vim falar aqui tudo que eu achei e levantar alguns pontos importantes do episódio da semana. E por isso teremos spoilers sobre esse episódio nesse vídeo, mas eu já quero te convidar pra ver todos os vídeos de Fundação que eu tenho aqui no canal e eu vou deixar todos em uma playlist aqui nos cards. Bom, então bora falar sobre o episódio 9 da 2ª temporada de Fundação. E seguindo a curiosidade que o episódio anterior deixou com a gente, aqui a gente vai entrar em um flashback de 600 anos atrás. Lá a gente vai conhecer o Cleon I, ainda criança, o Cleon original. Ele vai encontrar uma sala secreta no subsolo do palácio, a mesma sala que Rue e Crepúsculo encontraram. E nessa sala está Demerzel, aprisionada e fragmentada há cerca de 5.000 anos. Ela foi colocada lá por um imperador há muitos anos atrás, que temia os robôs, então temia o que ela poderia se tornar, mas ao mesmo tempo não queria destruí-la porque ela é a última de sua espécie, então ela poderia ser a chave para criar novos robôs no futuro, caso eles tivessem interesse nisso, e por isso ela acabou ficando lá. Eles vão estabelecendo uma relação de amizade, de confiança, ao mesmo tempo que ele vai se apaixonando por ela, mas vai demorar muitos anos para que ele decida finalmente libertá-la. E essa demora, ela se justifica quando ele fala que tem um plano perfeito para que ela seja liberta e continue sempre ao lado dele. E esse é o começo da dinastia genética. E os seus clones seriam aí como filhos do casal, já que eles não poderiam ter filhos juntos. Ele meio que entrega o trono de Trantor e de toda a galáxia para ela, para que ela governe através dos seus clones. E assim, parece uma oferta atrativa, né? Exceto pelo fato de que ele reconfigurou ali a programação dela para que ela fosse eternamente leal a ele. Nunca o ferisse, nunca fizesse algo que o desagradasse e também nunca deixasse Trantor. E se ela deixasse por algum motivo, ela logo seria forçada a voltar e para reassumir o seu papel. Então assim, com isso a gente vê que o Cleon nunca foi bonzinho coisa nenhuma, né? Na verdade, sempre foi super manipulador. E essa liberdade que ele oferece para Demerzel, na verdade, é uma nova prisão. E ela vai aceitar essa oferta, já que também ela não tem como recusar, né, devido à sua programação. Mas o que eu acho interessante aqui é como a imagem da Demerzel foi mudando ao longo das 2 temporadas, mas bem especificamente entre o episódio anterior e esse episódio. Enquanto no episódio anterior a gente fica com aquela sensação de que a Demerzel é a grande vilã da história, que ela tá manipulando os clones para fazer tudo conforme a sua vontade. Já nesse episódio a gente vê que a única coisa que ela não pode fazer é exatamente a sua própria vontade. Ela precisa servir ao Império, mesmo que isso não seja uma coisa que ela deseje fazer. Ela tá manipulando os Cleon? Sim, ela está, mas ela está fazendo tudo isso segundo as ordens do primeiro Cleon. Então, por mais que pareça que ela se sobressai, de certa forma, ela tá fazendo só o que foi mandado. Mas parece que o Hari Seldon já tinha feito a sua pesquisa sobre a Demerzel, ele sabe que ela é uma robô e ele sabe muito dessa história, tanto que quando estão os 3 ali no cofre em Terminus tendo aquela conversa e a Demerzel tá só acompanhando o Dia, né, meio que fazendo a cobertura dele ali, o Seldon estava claramente falando com ela enquanto discutia com o Dia. O Seldon vai deixar claro que o Dia é só mais uma pessoa comum e que ele não importa nada para a psicohistória, ele não é um fator que vai mudar as coisas. Já a Demerzel ela tem a capacidade de fazer as coisas diferentes, tanto por ela não ser mortal, né, por ela estar perdurando aí há tantos milhares de anos. Inclusive, o Seldon entrega para Demerzel o primeiro radiante. Ela não vai pegá-lo em suas mãos, mas fica muito claro que alguma coisa aconteceu naquele momento envolvendo ela e o primeiro radiante. O meu palpite é que o Seldon conseguiu reconfigurar a programação da Demerzel de alguma forma, com algum tipo de tecnologia do primeiro radiante, e agora ela não precisa mais seguir as regras do Cleon I. E eu acho que foi isso que aconteceu, porque primeiro ele fala para ela fazer
a coisa certa, né, pra ela fazer uma grande mudança. Se ele tá falando isso é porque ela tem a capacidade de fazer agora. E também, quando eles estão a caminho ali da nave, algo acontece. Naquele momento, a Demerzel faz uma expressão de que alguma coisa nela aconteceu naquele momento. A questão é, será que Seldon a tornou realmente livre ou agora ela é leal ao Seldon? A gente sabe que esse modelo de servidão compulsória não funciona muito bem, né? Tanto que todos os problemas que existiram aí existem por causa dessa configuração que o Cleon primeiro fez. Será que o Seldon também apostou nisso? Tipo assim, ter a Demerzel trabalhando em função da fundação? Ou será que ele realmente deu a liberdade tão sonhada pra ela e, sei lá, segundo os cálculos, ele acha que ela vai fazer a coisa certa, ou então, não que seja a coisa certa, mas que o que quer que ela faça, isso vai contribuir para os planos dele na fundação. Talvez contribua apenas pro Império cair, talvez ele nem queira a Demerzel por perto, ele só quer libertar a Demerzel para que o Império, que agora não tem mais ela, que é uma peça tão fundamental, possa finalmente cair. Seldon fez alguma coisa com ela, porque quando ela e Dia estão ali entrando na nave do Barrios, ela para e fala pro Dia que não vai mais acompanhá-lo porque ela tem assuntos mais importantes para resolver em términos. E ela faz isso sem hesitar. Inclusive, ela fala na cara dele tudo aquilo que estava entalado há tanto tempo. Ela fala o quanto ele é problemático, o quanto não tem mais como consertá-lo, e ela até pede desculpas pelo jeito como ele cresceu e pelo que ele se tornou. E pra piorar tudo, ela fala que só tava se relacionando intimamente com ele porque ela tava tentando dar um jeito de resolver as deficiências dele, mas que não funcionou e que ele não tem mais jeito. Ou seja, humilhou o cara, né? E assim, considerando que ela criou vários Cleons, pra ela tá falando isso é porque realmente a coisa pra ele tá feia. Ela vai deixar bem claro que esse momento, que essa guerra é o momento do Dia e não o momento dela. E nisso a gente percebe que ela não está a favor dessa guerra, que ela não queria estar ali. Ela está voltando pra Trantor pra fazer alguma coisa que ela tem muita convicção de fazer. Inclusive, lá em Trantor, a Rue e o Crepúsculo estão presos na prisão da Demerzel. Eles foram presos pelo holograma do Cleon I. Isso é outra coisa que não ficou muito clara pra gente, né? Porque o Cleon I morreu, mas aquele holograma dele não era só uma mensagem gravada, era um holograma com muita personalidade, tipo do Seldon lá de Ignis. Vale lembrar que lá em Trantor, a Sareth e o Alvorada estavam bisbilhotando tudo sobre a Demerzel e estão contra ela, porque eles acreditam que a Demerzel está manipulando todo mundo, né? O que de fato está. Então esse retorno dela pra Trantor pode ser um retorno não muito bem recebido, né? Mas eu tô curiosa pra saber o que tanto que ela quer gerir ali em Trantor, o que tanto que ela quer fazer. Será que agora ela vai fugir ou será que ela vai assumir as rédeas do seu império? Porque ela é a imperatriz desde muito antes, a gente descobre isso nesse episódio. Os clones são apenas ali a imagem do império, mas quem faz tudo é ela. Será que agora ela vai tentar salvar a sua galáxia, entrar nessa guerra de alguma outra forma, ou será que ela vai pegar o que é dela e sair de lá? E agora vamos falar sobre Barrios e o Glaywen. O Dia, agora sem o apoio da Demerzel, segue lá pro encontro do Barrios para dar as coordenadas. Para ele não basta ter mostrado o seu poder, ter mostrado o que ele manda e ter até atacado algumas pessoas lá em Terminus. Ele quer um verdadeiro banho de sangue. E é por isso que ele vai ordenar que o Barrios comece um ataque a Invictus para derrubar a nave na superfície do planeta, que inclusive está cheia de civis. Acontece que o Glaywen caiu na superfície do planeta durante a batalha e ele, por muita sorte, sobreviveu. Mas agora o Barrios tem uma ordem muito clara para derrubar a Invictus ali, e com isso o Glaywen com certeza vai morrer, não só ele, mas todos os civis que lá estão. E eu realmente achei que o Barrios e o Glaywen juntos iriam se virar contra o Império e apoiar a Fundação, mas isso não aconteceu até agora. E naquele momento que o Barrios teve que ordenar o ataque, parecia o momento perfeito para ele se rebelar contra o Dia, até porque a Demerzel já não tá mais do lado dele, então com certeza o Dia ia ficar por ali mesmo, porque ele não ia ganhar. Mas o próprio Glaywen fala pro Barrios que não seria sensato ele fazer alguma loucura agora, porque ele ia perder o poder da nave, mas na verdade o Terminus seria atacado da mesma forma e o Glaywen morreria da mesma forma. Ele vai falar isso usando os versos do livro que eles tinham em comum. Mas a questão é, se o Barrios tinha muito medo de trair o Império pelo medo do que eles fariam com o seu marido, agora o seu marido vai morrer segundo a sua própria ordem, então do que adiantou, né? Inclusive, ele fala em uma cena nos episódios anteriores
anteriores que ele tinha medo de passar o resto da sua vida revivendo o momento da morte do Glaywan. E é exatamente o que vai acontecer agora, ainda mais sabendo que a morte do Glaywan foi ordenada por ele mesmo. Mas eu ainda tenho esperança no Barrios, eu acho que ele vai esperar o momento certo pra revidar e vingar a morte do seu marido e ir com tudo contra o Império, até porque ele já percebeu que o Dia é um sanguinário e que isso não vai dar certo. O problema é que ele não quer fazer isso por conta própria, fazer sua própria rebelião. Ele precisava ver que a fundação tá firme e forte pra ele poder se aliar a ela. Gente, eu preciso comentar da cena do Dia olhando a explosão da Invictus em Terminus, tudo em chamas, e ele olhando e rindo assim, super feliz, enquanto milhares de civis estão morrendo. Essa cena é muito bonita, apesar de revoltante, é uma cena muito bonita. O sorriso, a expressão do Lee Pace tá maravilhosa. Eu já tinha visto, né, fotos dessa cena nos materiais de divulgação, mas a gente não tinha o contexto de quando isso ia acontecer, e eu achei excelente, sério, melhor frame do episódio com certeza. Ok, mas a questão agora é, a fundação foi destruída? Isso porque nas últimas cenas do episódio, a gente viu que a Invictus cai em Terminus e levanta logo aquela onda de fogo, de poeira que vai levando todo mundo. Então assim, milhares de pessoas com certeza vão morrer, né? Não sei se o planeta inteiro, mas que vai ser assim, uma grande área devastada, isso vai com certeza. Mas a questão é, qual que era exatamente o plano do Seldon para essa segunda crise? Isso porque a segunda crise já era prevista e o Seldon deixa muito claro nesse episódio que o Dia é uma pessoa normal, que ele não é um tipo de pessoa discrepante, aquelas pessoas que causam realmente grandes estragos na matemática dele, que mudam o rumo das coisas. Ele não é essa pessoa, segundo o próprio Seldon. Então será que esse ataque que o Dia teve de derrubar a Invictus pode ter atrapalhado o plano do Seldon, ou será que até para isso já existe uma preparação? Talvez o Seldon não tenha se preparado para esse ataque, mas ele tenha formas de reerguer a fundação após o ataque, talvez para passar uma sensação que o Império ganhou, mas na verdade tem muita coisa vindo aí. Inclusive o próprio cofre do Seldon, né, a gente não sabe o que vai ser dele depois desse ataque. Se tudo pegar fogo, será que o cofre ainda estará lá? A gente sabe que o cofre é feito com o próprio material do corpo do Seldon, junto com várias estrelas e outros componentes da galáxia aí, né, do espaço, que se juntaram, se fundiram e viraram o cofre. Então assim, será que esse material, essa coisa toda, ela é suficiente para se manter, né, depois de um incêndio, uma devastação dessa? Ou será que Seldon já era? Eu acho que não, né, gente? Acho que o cofre vai continuar lá. Só quero saber se vai ter mais alguém além do cofre ou se Terminus vai estar devastada, porque a Invictus é uma nave gigantesca. Caso a fundação fosse destruída, mas o cofre sobrevivesse, a gente sabe que o holograma do Seldon tem toda a matemática, tem toda a informação, ele tem tudo o que é necessário. Então se tiver restado alguém, ele poderia reerguer a fundação e começar tudo do zero, né? Nunca é tarde. É uma possibilidade também. Outra possibilidade que pra mim seria muito legal, mas eu não sei se é isso que vai acontecer, seria se a Gale e a Salvor chegassem de volta ali em Terminus e conseguissem participar desse final de alguma forma. Na verdade, desde o começo da temporada, eu tinha a esperança de que esses núcleos iriam se reencontrar, mas a gente sabe que a Gale e a Salvor estão vivendo uma trama totalmente separada dessa trama aqui do Império e da Fundação. Então eu não sei como que eles iriam conectar uma coisa na outra, talvez isso nem aconteça, mas fica aí uma possibilidade. E já que eu falei sobre elas, vamos falar sobre o que tá rolando lá em Ignis com os Mentálicos. Gente, a Salvor vai conseguir interromper aquela cerimônia bizarra de fusão entre a Gale e a Tellen. Ela vai usar os inibidores ali pra deixar todo mundo com muita dor de cabeça e conseguir fugir com a Gale, mas não parou por aí, né? Depois que elas acham a Beggar, a verdadeira luta vai começar. Enquanto a Gale e a Tellen estão lá guerreando, a Salvor precisa lidar com aquele cara que insiste em usar a imagem do Hugo. É assim, revoltante, né? Mas felizmente ela consegue acabar com ele, mesmo ficando meio desestabilizada todas as vezes que ele aparecia como Hugo pra ela. Eu achei interessante ela ter dado conta daquele cara, porque ela era guardiã de Terminus, né? E a Salvor, ela sempre é descrita como uma personagem que tinha muitas armas, que estava preparada pro combate. Ela era uma guardiã, então ela estava preparada para lidar com pessoas de fora, pessoas que pudessem ameaçar a fundação
fundação. Então eu achei legal que ela deu conta do recado ali e conseguiu vencer do cara, por mais que não tenha sido muito fácil. Já a Gale não tem nenhum treinamento em combate, então ela sofre bem mais pra lutar contra a Tellen, que já se sai muito bem, né? Mas a Tellen tem centenas de anos, ela já reencarnou em várias pessoas, então ela deve ter um acúmulo aí de habilidades. E pra piorar, a Tellen usa suas habilidades mentais pra desestabilizar a Gale, então tem uma hora ali que ela entra numa visão com o pai dela, um negócio super bizarro assim, que a Tellen vai com tudo pra cima dela. Mas pra acabar com essa briga, a gente vai ver quem, gente? O Harry Seldon, que está vivo, e não só está vivo, né, como ele acabou de matar a Tellen. E, gente, finalmente, nossa, que felicidade de ver essa mulher morta, porque ela causou muito nessa temporada. Insuportável, né? Totalmente insuportável. A questão é como que o Harry Seldon está vivo e está na nave. A primeira teoria que muita gente poderia pensar, mas o próprio episódio já descarta, é que ele fosse um holograma, né? Porque a consciência dele estava na Beggar. Lembra que ele tinha feito upload da sua consciência na Beggar e depois ele ganhou um corpo? Poderia ter alguma coisa lá ainda e era um novo holograma. Mas não foi isso que aconteceu, porque ele matou a Tellen com as suas próprias mãos e o holograma não pode pegar as coisas, não pode fazer esse tipo de coisa. Inclusive, a Tellen achou que ele era um holograma, então foi graças a isso que ela deu um momento ali que baixou a guarda e ele conseguiu matá-la. Algumas pessoas apontaram aí na internet que poderia ser o Seldon do cofre, já que agora, né, a gente descobriu que eles podem se teletransportar para as regiões onde estão o primeiro radiante, né, já que tem um com a Salvor e tem um lá no cofre em Terminus, eles poderiam se teletransportar. Inclusive, a gente não sabe se o que tá rolando aqui em Ignis tá ao mesmo tempo da guerra lá da segunda crise na fundação. Pode ser que as coisas estejam em linhas temporais diferentes. Mas, gente, não é isso, porque o Seldon do cofre, ele também é um holograma. Inclusive, nesse episódio, ele passa pela mesa. Então, assim, ele não é um corpo físico de verdade. E, mais uma vez, né, o holograma não poderia matar uma pessoa, não pode pegar nas coisas e tudo mais. Esse Seldon que nós vimos é de carne e osso. Vamos lá, duas possibilidades bem simples, pensando rápido aqui. Ou ele realmente não morreu ali na piscina, então aquela morte foi forjada, de alguma forma ele saiu de lá vivo, ou ele ganhou um novo corpo do primeiro radiante. Eu acho muito estranho ele não ter morrido de verdade lá na piscina, porque quando a Salvor chega no dia seguinte, ele tá lá caído na mesma posição que ele tava e a Tellen está lá de novo, o que me leva a pensar que a Tellen pode ter ido lá no lugar, ver ele várias vezes. Fora que a Tellen tem vários poderes mentálicos. Ela sentiria o Harry pensando, o Harry vivo. Então, assim, eu acho que não é isso. Eu acho que ele deve realmente ter morrido ali naquela piscina, mas ele pode ter ganhado um novo corpo, como um clone, por exemplo, assim como acontece com o Império. O primeiro Radiante tinha muito interesse em que ele tivesse um corpo, e ele nem sabia por que disso, mas pode ser que ele tenha ganhado aí uma segunda versão do seu corpo. Não sei, isso é muito confuso, mas eu quero saber a sua opinião, o que você acha que aconteceu com o Seldon para que ele ganhasse aí, né, um novo corpo? Ou será, gente, que aquele Seldon que morreu na piscina não era ele? Será que era um mentálico ali que tava usando o corpo dele? Tipo aquele cara que fica se passando pelo Hugo? Não sei, fica aí uma possibilidade, né? Mas a gente sabe que o Seldon está vivo, não sei se é o mesmo, pelo menos as mesmas memórias ele tem, né? Mas agora o nosso grupo está de volta reunido. E, gente, por mais que Ignis não tenha sido o foco desse episódio, no próximo a gente precisa de muito mais informações para descobrir o que vai acontecer, se essa galera vai se encontrar, se não vai, a fundação ainda existe ou não. Muita coisa para acontecer no episódio final dessa temporada. Deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você acha que vai acontecer, comenta os tópicos desse episódio, fala aí a sua opinião, o que você achou e vamos continuar discutindo até sair o último episódio da segunda temporada na semana que vem. Já te convido para deixar o like nesse vídeo se você tiver gostado, se inscreve aqui embaixo no canal para você continuar acompanhando outros vídeos que eu trago por aqui. Depois que sair o último episódio, vou fazer uma live aqui no canal pra gente poder debater mais abertamente sobre o final da série, que eu tô imaginando que vai ser um final muito bom. E é isso, gente, aqui no canal tem outros conteúdos bacanas que vocês também podem se interessar. Mas o meu vídeo de hoje fica por aqui, muito obrigada pra quem assistiu até o final e eu espero você no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!